Vamos continuar nosso estudo sobre continuidade no ponto e sequências, nesta segunda aula que vai tratar sobre o critério sequencial de descontinuidade, né? Nesse caso aqui, eu quero falar sobre uma função especial chamada função de Dirichlet. Tá? Ela é definida de uma forma bem diferente das funções que a gente está acostumado a lidar. É dessa forma aqui. F de x, né, o domínio dela é R, com conjunto de chegada contra domínio R também, e ela atribui o valor 1 ao x que for racional, e 0 se ele for irracional. Se a gente pudesse fazer um gráfico da função, seria algo parecido com isso, né? Botei umas aspas assim, porque esse não é um gráfico nem próximo do preciso, né? Mas, né, porque a gente não consegue colocar, né, usar muito menos aqui nesse tipo de mídia, colocar os pontinhos, né, dos racionais ou dos irracionais na forma em que eles realmente estão lá na reta, porque aquilo é uma ideia muito abstrata, a relação de distância entre eles, né? Entre dois reais sempre existe um racional e sempre existe um irracional, né? Então, se você tem uma distância, por menor que seja, aqui está muito grande, ela vai ser errada, porque eu vou cobrir. De qualquer forma, não são todos os pontos que estão cobertos, então são pontinhos, buraquinhos imaginários na reta, né? Assim. Bom, a afirmação, o gráfico já nos pode dar essa indicação, mas é possível mostrar que a função de Dirichlet ela é descontínua em todos os pontos do seu domínio. Isso é um exemplo que está resolvido lá nas notas de aula 9, e eu vou fazer aqui com bastante cuidado. Antes de passar a prova da afirmação, eu vou provar uma observação que está feita dentro do exemplo, tá? Eu vou provar que cada número real é limite de uma sequência de números racionais e de uma sequência de números irracionais, tá? Ou seja, para cada número real, eu vou construir uma sequência, eu vou garantir a existência de uma sequência de números racionais e de uma sequência de números irracionais convergindo para ele. Eu não vou dizer exatamente quem são os elementos, mas eu vou garantir das sequências, mas eu vou garantir a existência. Eu já dei a dica antes, mas se vocês quiserem, pausem o vídeo um pouquinho e pensem qual é o resultado que a gente estudou nesse curso que vai ser usado para garantir a existência dessa sequência, né? Pausa o vídeo e pensa. 1, 2, 3. Voltando. Bom, é claro, os teoremas de densidade dos racionais e dos irracionais. Bom, seja x0, eu vou fixar o número real e vou fazer para ele, então posso garantir que vale para todos. Nessa primeira afirmação, eu vou mostrar que existe uma sequência em que converge para x0. Ora, o que eu vou fazer para usar o conjunto o teorema da densidade dos racionais? Eu tenho que ter dois reais. Um, é claro, vai ser o x0 e outro
e o outro, como é que eu vou escolher? Bom, eu vou precisar de uma, não só, ele vai depender, eu vou precisar, para construir a sequência, eu tenho que exibir números racionais que se aproximem do x0 quando o n tender para infinito. E se aproxime de tal forma que o limite deu x0. Então, o que eu vou fazer? Qual é a ideia aqui? Então, para cada n, eu vou considerar o x0 e o x0 mais 1 sobre n. Ou seja, eu vou considerar o x0 mais 1, x0 mais 1 meio, x0 mais 1 terço, x0, assim. Entre esses dois reais, vai existir um racional. E como eu vou pegando x0 mais 1 sobre n, ele vai ficando cada vez mais próximo de x0, e o Rn, né, que eu vou tomar como racional entre eles, está entre os dois, esse racional vai ficando cada vez mais próximo do x0, tá bom? Então, essa é a ideia para resolver essa situação. Então, é uma ideia que não tinha aparecido antes, por isso eu estou fazendo com todo cuidado, tá? Então, vamos lá. Olha, eu tenho que, para cada n, vamos explicando de novo. Eu podia fixar um n e fazer para cada, eu vou já fazer para cada n, só que aí eu vou ter que escrever para cada n em cada passagem. Para cada n que pertence a n, eu sei que x0 e x0 mais 1 sobre n são números reais com x0 menor que x0 mais 1 sobre n. Isso é para garantir que sempre eu vou estar que para cada n eu estou nas condições do teorema da densidade dos racionais. Pelo teorema, lembra lá, eu tenho que ter x e y com x menor que y. Pelo teorema da densidade dos racionais, existe para cada n, né? Eu vou fazer para cada n que pertence a n, existe um Rn que pertence a Q, isso que o teorema diz, tal que o x0 é menor que o Rn, é menor que o x0 mais 1 sobre n. Mas será que esse Rn vai servir? Pensa só, entre a distância entre o x0 e o x0 mais 1 sobre n é 1 sobre n. E o Rn é um racional aqui no meio. Não sei onde está, eu só sei que ele está aqui. Ora, então a distância entre o Rn e o x0 é menor do que 1 sobre n. Isso para cada n, né? Então, o Rn vai ficando, quando o n cresce, o Rn é cada vez mais próximo do x0 e eu vou poder provar que a sequência dos Rns converge para o x0. Então, essa é só para explicar a questão da distância. Então, para cada n, daí, né, para cada n que pertence a n, a distância entre o x0 e o Rn vai ser menor que a distância entre... Vou colocar na outra página, tá? Mas é para cada n, tá? Então, daí,
para cada n que pertence a n, a distância entre x0 e Rn é menor do que a distância entre x0 e x0 mais 1 sobre n, que é exatamente 1 sobre n. Com isso, vai dar para mostrar que a sequência dos Rns converge para o x0. Como? É fácil, né? Na verdade, isso é um resultado lá só com essa afirmação aqui, por um resultado das notas de aula 4, eu já teria essa conclusão. Mas eu vou provar tudo aqui porque é bastante simples, né? Seja epsilon maior que zero, real, né? Tomemos, né, o N0, lembra que aqui é o N0, que pertence a N, tal que aqui é fácil de fazer de cabeça quem vai ser o N0, né? Existe, lembra? Existe pela propriedade arquimediana. Daí, para cada n que pertence a n, agora eu estou provando o limite, para cada n que pertence a n, se o n for maior do que o n0, então a distância de x0 ao Rn, que é menor que 1 sobre n, usando aquele asterisco lá, mas 1 sobre n é menor do que 1 sobre n0, e 1 sobre n0, usando lá asterisco e fazendo as contas, isso é menor que epsilon. Então, o que eu mostrei? Que para cada epsilon maior que zero, existe um n0, que veio pela propriedade arquimediana, tal que para todo n que pertence a n, se o n é maior do que o n0, então a distância de o x0 ao Rn é menor do que epsilon. Aí eu tenho que o limite, quando n tende para infinito, do Rn é igual a x0. Então, o Rn é sequência em Q, porque todos os Rns estão em Q, e o limite de Rn, da sequência Rn, é o x0. Tá? No caso, para garantir a existência de uma sequência em R menos Q que converge para x0, é a mesma coisa, né? Eu vou fazer agora, seja n de um outro jeito, mas só para mostrar para vocês que eu podia ter feito assim. Seja n pertence a n, então x0 e x0 e x0 mais 1 sobre n pertence a R, com x0 menor que x0 mais 1 sobre n. Pelo teorema da densidade dos irracionais, existe, agora eu fixei o n, eu vou fazer, existe um QC n, que é o nome dessa letrinha aqui, que pertence a R menos Q, tal que o x0 é menor que QC de n é menor que x0 mais 1 sobre n. Então, então,
Então, o que eu tenho? Que se N é uma sequência em R menos Q, e para cada N que pertence a N, a distância de x0 axis de N vai ser menor que 1 sobre N, né? Pelo mesmo raciocínio do outro caso, né? Usando a mesma ideia, a mesma ideia de antes, o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio de antes. É possível provar, prova-se, né? Que limite, quando n tende para infinito, de que se de n igual ao x0 também. Então, ficou provado que existe uma sequência de irracionais que converge para o x0. Então, estamos prontos para provar que a função de Dirichlet é descontínua em todo x real. Se eu tenho que fazer uma afirmação para todo x real, eu vou pegar fixar um x0 real, né? E vou mostrar que ela é descontínua nisso. Ora, só que, lembre, a função de Dirichlet, ela vale 1 se o x0 tá racional, e f de x0 é 0 se o x0 é irracional. Então, eu vou ter que pensar nos dois casos, né? Ou seja, o x0 pode pertencer a Q ou a R menos Q. Os raciocínios serão similares, mas eu vou ter que dividir em dois casos e garantir em cada caso, porque como dois casos são possíveis, eu vou ter que tratar cada um separadamente e mostrar em cada um que a função é descontínua. Suponhamos, então, que o x0 seja racional. Então, a imagem pela função, a imagem do x0 pela função vale 1. Ora, aí lembra, agora eu quero usar o critério sequencial de descontinuidade. Então, o que eu preciso fazer? Garantir, eu quero concluir que a f não é contínua em x0 de Q. Então, eu preciso arranjar uma sequência como é que eu vou fazer? Eu tenho que arranjar uma sequência em R que não tal que a sequência, uma em R que convirja para x0, mas que a sequência das imagens não convirja para 1, que é a imagem do x0. Ora, então, eu vou ter que pegar, nesse caso, uma sequência em R menos Q, certo? Porque serão as sequências em R menos Q que não vão convergir para 1, tá? É isso que eu preciso. Então, vamos lá. Pela observação anterior, eu sei que existe uma sequência que se de N em R menos Q, tal que o limite, quando n tende para infinito, de que se de n igual a x0. O x0 é um número racional, mas é um real. Então, existe
uma sequência de irracionais que converge para o x0, como a gente mostrou antes. E aí, mas para cada n, como é a sequência das imagens nesse caso? F de xi de n é zero, pela definição da função. E daí o limite da sequência de imagens, que é igual a zero, diferente de 1, que é a imagem do f de x0. Portanto, existe uma sequência em R, né, convergindo para x0, em particular, é uma sequência de irracionais, mas ela é uma sequência do domínio da função que converge para x0 e tal que a sequência das imagens não converge para 1, que é a imagem do x0. Então, f não é contínua em nenhum ponto racional. Por outro lado, suponhamos que o mesmo raciocínio, no caso do x0 em R menos Q. Então, a imagem dele é zero, pela definição da função. E aí, pela observação que a gente acabou de provar, existe uma sequência em Q, né, que converge para x0. Por que eu peguei uma sequência em Q? Porque eu preciso, os valores que a função assume são só 0 e 1, dependendo do ponto ser racional ou irracional ou racional. Como aqui o f de x0 é zero, eu preciso de uma sequência que convirja para x0, mas que é de toda, cuja a sequência das imagens convirja para 1. Então, eu tenho que pegar uma sequência em que, né, existe pela observação que a gente fez, e ela converge para x0. Pela definição da função, f de Rn igual a 1 para todo n, e aí a sequência das imagens, a sequência constante 1, converge para 1, que é diferente de 0, que é a imagem do x0. Então, existe uma sequência Rn em R que converge para x0 e tal, que a sequência das imagens não converge para zero, que é o f de x0. Pelo critério sequencial de descontinuidade, a f não é contínua em x0, que pertence a R menos Q. E aí eu fiz, então, para pontos em Q, em R menos Q. E isso garante que ela não é contínua em nenhum ponto de R, ok? São informações novas, um raciocínio novo. Será muito adequado que vocês escutem de novo o vídeo e refaçam os raciocínios, entendendo, e depois tentem fazer por vocês mesmos, né, sozinhos, tá bom? Isso, de qualquer jeito, está feito nas notas de aula 9, tá? Espero ter ajudado. Obrigada por ter visto.